Graça e paz, amém? Vamos já abrindo nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, amém? Lucas, capítulo 18. Lucas 18, amém? Todos acharam? Amém. Vamos nos pôr de pé, reverência à palavra, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. E queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez nesta manhã, o Senhor venha nos ajudar, Senhor, abrindo o nosso coração, nosso entendimento, Deus, para tudo aquilo que vamos refletir, para tudo aquilo sobre o que vamos falar aqui nesta manhã, Pai. Abençoa nossas vidas com este texto, com essa sagrada escritura, Pai, porque nós confiamos na Tua palavra é soberana, absoluta, ela é inerrante, Senhor, ela transforma nossas vidas, Pai, e eu creio que não será diferente nesta manhã, porque essa mensagem, eu creio, vai chegar aos nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra não é a minha, mas é a Tua palavra que está sendo proferida aqui neste lugar, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida de cada um presente aqui, Senhor. Tira todo o cansaço, toda a sonolência, toda a distração, Deus, para que nós possamos refletir nas palavras desse texto, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, amém? Esse texto eu gostaria de falar um pouquinho, porque que o Senhor Jesus, Ele está falando sobre esse assunto, usando uma parábola, falando de um juiz injusto, mas ele tem um paralelo no capítulo anterior, a partir do verso 22, mais ou menos, até o 27, que fala sobre a segunda vinda do Senhor, e é sobre isso que Jesus está querendo tratar aqui nesse ponto também, falando sobre a parousia. Alguém já ouviu falar essa palavra, parousia? Amém? Quem ouviu? Levanta a mão aí. Parousia, já, Mangiero. Parousia, a segunda vinda. É a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É o grande momento que nós cristãos estamos esperando. Porque nós cremos que Ele virá. Amém? Quem crê que Ele virá aqui? Amém? Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar nossas vidas aqui. Amém? E esse texto está se referindo a isto. E é por isso que ele fala aqui que nós temos que orar, e orar, e orar constantemente e não desanimar. Essa espera pela volta do Senhor, ela já está durando mais de 2000 anos. Desde quando o Senhor partiu dessa terra, quando Ele foi assunto aos céus, quando Ele subiu aos céus, o povo já estava na expectativa da sua volta, da sua segunda volta. Os eleitos, os escolhidos já estavam esperando o retorno do Senhor Jesus, porque isso é uma promessa para nossas vidas, que Ele virá. E essa espera já está fazendo mais de 2000 anos. E é por isso que o Senhor fala aqui que nós temos que orar, orar, orar e não desanimar, porque nós sabemos que Ele voltará.
Mas aí nós podemos até de repente nos questionar, mas puxa vida, mas eu vou orar, e aqueles que oraram 2000 anos atrás já nem estão mais aqui. Mas eles esperam no Senhor, amém? Houve um momento, morreram, houve uma fase nessa situação, onde houve o desligamento da alma do corpo, a separação, e a alma foi para os céus, foi para o Senhor Jesus, mas o corpo está aqui, e o corpo não está perdido, ele voltou à terra, ele voltou ao pó, como diz a palavra, mas não se perdeu, ele não desapareceu. Tanto é que são inúmeras passagens que nos mostram que nós seremos ressuscitados. O nosso corpo será ressuscitado, como Jesus foi ressuscitado. Só que vai ser um corpo talvez um pouquinho diferente desse que nós conhecemos, porque a Bíblia fala que vai ser um corpo glorificado, mas é matéria. Em 1 Tessalonicenses 5 a palavra fala que quando o Senhor voltar, quando houver o soar da trombeta, quando o Senhor aparecer nos céus para buscar o seu povo, os mortos terão a primazia, serão os primeiros, eles ressuscitarão, os corpos irão ressuscitar, e voltarão para Deus. Eu não sei como vai se dar esse momento sublime, mas ali, de repente a nossa alma, ela vai se juntar novamente ao nosso corpo, e vamos estar juntos do Senhor, corpo glorificado, alma, porque aqueles que vão estar vivos nesse momento, eles vão ser levados, arrebatados, com corpo e com alma, mas o seu corpo também será transformado, e vai ser algo maravilhoso. E nós sabemos que é matéria mesmo, é corpo mesmo, gente. Lá não é só espírito, não. A natureza vai estar toda lá, a criação vai estar lá. Porque a palavra diz que tudo converge para o Senhor Jesus. A criação converge para o Senhor Jesus. Tudo aquilo que foi criado. O Senhor, quando ressuscitou e chegou diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos, alguns ficaram em dúvida. Filipe, por exemplo, não acreditou. E o Senhor disse: toca aqui nas minhas feridas, Filipe. E Filipe tocou nas feridas de Jesus. Aquilo era matéria, era carne, era um corpo glorificado. Eu não sei qual é a diferença molecular, atômica, celular que havia naquele corpo, mas era um corpo material. Filipe chegou a tocar ali naquela ferida. E é assim que nós vamos ser levados aos céus. Amém? Eu recebi essa semana aqui, eu não sei nem se eu devia falar isso, porque é um negócio meio complicado, né? Uma piadinha que talvez soe meio sem graça, né? Mas eu recebi uma no WhatsApp de uma pessoa que nem é crente, né? E mandou uma piada na realidade, né? E dizia o seguinte: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e ao pó retornarão. E aí embaixo vinha uma frase assim: por isso que eu não varro a poeira, quem sabe é alguém que eu conheça, né? Então na realidade é uma piada, mas tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Porque quando nós retornarmos ao pó, esse pó não vai desaparecer. Nós não vamos desaparecer. Nós vamos ser ressuscitados na volta do Senhor. O nosso corpo será reconstituído de uma forma diferente, um corpo glorificado, mas ele vai ser ressuscitado. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus aqui, ele falava para quem? Para quem ele estava falando? Depois dele narrar tudo sobre o fim dos tempos, sobre a sua volta ali no capítulo 17, aqui diz que Jesus também lhes contou uma parábola. Ele estava falando aqui aos seus discípulos, ele estava falando à igreja, ele não estava falando para as pessoas do mundo, mas ele estava falando para aqueles que eram crentes. E aqui diz que ele contou uma parábola. Jesus, quando ele contava parábolas, era para ensinar. Então Jesus, naquele momento, ele reuniu seus discípulos novamente, como ele sempre fazia, e disse o seguinte: olha, agora eu vou contar uma parábola para vocês, porque eu tenho mais um ponto a ensinar a vocês.
E eu quero que vocês aprendam isso. E ali ele chegou-se junto aos seus discípulos, e a palavra diz que ele começou a contar essa parábola. E no início, quando ele começa a falar, ele fala o seguinte: que essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Orar sempre não é orar de vez em quando. Orar sempre é orar sempre mesmo. É simples assim como a palavra diz. Nós temos que estar em constante oração, em espírito de oração. Eu falo que eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi do pastor Marcos Feliciano, que ele dizia o seguinte: eu não oro 10 minutos seguidos, mas não passo 10 minutos sem orar. Nós temos que estar orando sempre, e não desanimar, e não podemos desanimar. O Senhor está para voltar, os sinais estão aí. O que são sinais? Sinais são indícios, são provas, são acontecimentos, são fatos que fazem com que nós nos posicionemos. E os sinais estão claros. Guerras e rumores de guerras. Pai contra filhos, filhos contra pais. Um mundo na loucura que está. São sinais. A vinda do Senhor é um fato irrefutável. Ele está voltando. Ele está voltando. E nós temos que orar por esse momento. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós temos que estar orando. Nós temos que estar, esse texto ele fala justamente sobre isso, sobre esse tipo de oração. Mas que também se encaixa perfeitamente nas nossas orações normais do cotidiano, relativas às nossas necessidades, porque nós temos necessidades. E a palavra diz que nós temos que orar ao Senhor. Orar e orar e orar incansavelmente. Quando se fala aqui na palavra que é orar sempre, é orar de forma que você nunca esqueça um minuto que você está na presença do Senhor. A Anice abriu o culto aqui hoje dizendo: você já agradeceu ao Senhor, porque você abriu teus olhos hoje, porque você levantou hoje, porque você pôde respirar hoje logo que acordou. São fatos na nossa vida que nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que estar nesse contato direto com o Senhor constantemente, nessa comunicação com Ele. E é através da oração que nós nos comunicamos com o nosso Deus. E isso não pode parar em momento nenhum. Temos que orar e orar sempre. Não desanimar nunca. Aqui o Senhor, Ele fala sobre alguns personagens que Ele conta aqui. Esse juiz, Ele aqui classifica como um juiz que não teme a Deus, um juiz que desprezava, que não respeitava os homens, lá no versículo 2. Esse juiz talvez fosse um cidadão, um oficial romano, que não respeitava os judeus, eu não sei, mas não era temente a Deus, não era temente à palavra do Senhor. E era uma pessoa que, como diz aqui na minha versão, não sei como está na tua, não respeitava os homens, não respeitava as pessoas. Fala também sobre uma viúva que estava ali constantemente pedindo a esse juiz para que ele fizesse justiça por ela. No grego, essa palavra que fala que havia essa viúva que sempre lhe pedia, que vinha a ele, é o pretérito imperfeito, quer dizer que ela vinha constantemente pedindo a esse juiz, clamando por justiça a esse juiz. Mas esse juiz não se importava com as pessoas, ele não queria saber das pessoas, não tinha compaixão por ninguém. E a palavra diz que chegou um determinado momento que ele até atentou para essa viúva, mas não com os olhos compassivos, não
porque tinha compaixão no seu coração, mas porque ela já estava importunando ele. E a palavra aqui diz que esse homem, esse juiz, chega num ponto que ele fala: essa mulher está me importunando e eu não aguento mais. Eu vou ter que fazer a justiça, eu vou ter que julgar a causa dela para que ela me deixe em paz. Quando eu comecei a pensar sobre esses personagens que são narrados nesse texto, nós vemos aqui 4 pessoas. Jesus Cristo, que está narrando o fato, um grupo que são os seus discípulos, uma pessoa que é esse juiz, e uma outra que é essa viúva. E eu comecei a pensar que nós, com certeza, nos enquadramos numa dessas figuras. Não na de Jesus, obviamente, né? Mas excluindo a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, discípulos, ou o juiz ou a viúva, nós nos encaixamos a uma dessas figuras. E quem somos nós? Como que nós estamos inseridos nessa história, nesse contexto? Será que somos discípulos do Senhor? Discípulos que andavam com o Senhor, ouviam o que o Senhor Jesus dizia, acatavam aquilo que Ele falava, estavam ali porque estavam aprendendo. Será que nós não estamos, talvez nos identifiquemos com esse juiz? Nossa, eu sou crente, pastor, meu Deus, como que eu vou me identificar com uma pessoa injusta como esse juiz? Mas a palavra aqui diz que era alguém que não temia Deus. E eu, por analogia, começo a pensar que aquele que não teme a Deus é aquele que não teme a palavra do Senhor. Aquele que não teme a palavra do Senhor é aquele que não faz a vontade do Senhor. Aquele que não faz a vontade do Senhor é aquele que não cumpre os mandamentos que o Senhor nos deixou aqui na terra. E a pergunta que eu faço: será que nós somos pessoas que cumprimos cabalmente as ordenanças que o Senhor nos deixou? Será que nós somos pessoas que realmente do fundo do nosso coração tememos a palavra de Deus, cumprindo tudo aquilo que o Senhor quer de nossas vidas e espera de nós? Será que realmente nós somos pessoas que tememos a Deus, temos esse temor do Senhor, porque sabemos que Ele é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da minha vida, e que detém o controle sobre tudo? Será que eu creio nisso? Aqui a palavra diz que esse homem não respeitava os homens, desprezava os homens, era uma pessoa egoísta, porque quando ele resolveu julgar aquela viúva, ele resolveu julgá-la por interesse próprio, porque aquela viúva estava importunando ele. Ele não julgou a causa dela porque tinha compaixão, porque ficou com dó daquela viúva, porque aquilo tocou o coração dele, não. Ele julgou aquela viúva porque ele não queria mais ser importunado. Será que eu não me enquadro de repente numa situação como essa, onde eu recebo e recebo e recebo de Deus, mas não me importo com as pessoas, não me importo com as vidas, não importa se estão morrendo lá no mundo, se estão se perdendo, eu não faço nada para ajudar, como aquele juiz não fazia nada. Aquele juiz não se importava, ele não queria saber se aquela viúva passava fome, se ela passava necessidade, se ela estava enferma, se ela estava morrendo. Ele não se importava com isso. Ele começou a se importar quando começou a ser incomodado por ela. Será que eu sou uma pessoa que me incomodo com as pessoas, com as vidas, que tenho compaixão pelas almas, que realmente no meu coração está essa atitude de querer ajudar, de querer salvar, não porque estão me incomodando, não porque eu vou ganhar algo com isso, mas porque eu tenho compaixão no meu coração, e porque é uma ordem que o Senhor me deixou.
de buscar almas, de salvar vidas. Por isso que eu não me surpreendo se eu de repente tivermos que nos colocar na posição desse juiz, que a princípio nós sentimos repulsa por essa figura. Mas será que nós também não temos um pouquinho desse juiz dentro do nosso coração? Que não liga para as vidas, que não cumpre a palavra, que não teme a Deus. Temos que fazer uma grande reflexão sobre isso. E nós temos falado muito nessa questão, temos batido muito nessa tecla. Que nós como igreja, o que estamos fazendo para salvar vidas, buscar vidas para o reino do Senhor? Porque se não fizermos isso, não tem sentido. Não tem sentido essa reunião. Não tem sentido estarmos aqui recebendo e aprendendo do Senhor através da sua palavra. Isso não faz sentido nenhum. Será que talvez nós não identifiquemos-nos com essa viúva? Quem era essa viúva? A palavra fala que nós temos que olhar para as viúvas e os órfãos, porque viúvas e órfãos naquela época eram aqueles que eram os vulneráveis, os desamparados, aqueles que não tinham esperança, que não tinham como às vezes sobreviver. E essa viúva era uma pessoa desamparada, aflita, precisava de ajuda, precisava de uma solução para o seu problema. Quantos aqui não se identificam com essa viúva? Talvez tenha um problema sério na sua vida. Você precisa de uma solução. Você está aflito, desesperado, desamparado. Não existe uma força aí em você mesmo que possa ser utilizada para resolver esse problema. E talvez você se identifique com essa viúva hoje, clamando por uma ajuda. Preciso de uma ajuda, de alguém que me ajude na minha aflição, na minha angústia, nesse desespero que eu estou vivendo. Eu não consigo encontrar saída para essa situação. Essa viúva, ela se via nesta situação, ela não via mais saída, ela só conseguia enxergar a saída daquele juiz injusto. Somente ele poderia resolver o seu problema. E ela clamava. A palavra diz que ela ia, que ela insistia, ela estava ali, ela importunava, ao ponto desse juiz falar: essa mulher me importuna demais, eu tenho que fazer algo porque eu não aguento mais. E ela não desistia. E é por isso que o Senhor nos ensina esse ponto importante, que nós temos que orar incansavelmente, orar sempre e não desanimar nunca. Nós temos que nos achegar ao Senhor e colocar a nossa aflição, os nossos pedidos diante dEle, e orar, e pedir, e pedir, e pedir. Porque não é no homem que nós vamos encontrar ajuda, é em Deus. A partir do verso 7, eu pego algumas frases aqui, faço duas perguntas. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele. A outra pergunta: Deus continuará fazendo-os esperar? A resposta vem logo no versículo seguinte: digo-vos que depressa lhes fará a justiça será feita, e vai ser logo. Deus vai agir logo, Deus não vai nos desamparar. Por isso que nós temos que orar, e orar, e orar, e clamar, e insistir, porque o Senhor nos atende. Talvez Ele não nos atenda de forma imediata, como nós gostaríamos, porque Deus tem o seu tempo certo.
Às vezes Deus quer que nós aprendamos a ser perseverantes, porque isso nos ajuda na nossa caminhada. Nós temos que ser pessoas persistentes, e o Senhor às vezes quer nos ensinar isso, mas Ele nos ajuda, Ele nos atende, porque a sua palavra diz que é assim. Em Mateus 7, a partir do verso 7 e 11, a palavra diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós somos pessoas ruins, e nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, como diz aqui o texto. Quem dirá o nosso Deus? O nosso Deus que tem um amor infinito, o nosso Deus que é bondoso, o nosso Deus que nos ama a tal ponto que deu seu Filho único para morrer na cruz por cada um de nós. É esse Deus que nos ama dessa forma. Nunca deixaria de dar coisas boas a nós, nunca nos daria pedra quando nós pedimos pão, nunca nos daria uma serpente quando nós pedimos peixe. Ele nos dá coisa boa, Ele nos atende, porque Ele nos ama, e Ele é bom. Esse é o nosso Deus, e é por isso que temos que orar e pedir. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Aleluias. A nossa oração, ela tem poder, ela é eficaz. Em Tiago 5,16 a palavra diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A súplica de um justo, ela é eficiente, ela é eficaz. A nossa oração chega nos céus, a nossa oração chega nos ouvidos de Deus, e Deus inclina os seus ouvidos para as nossas súplicas. Aleluias. Não podemos desanimar nunca, temos que continuar orando sempre, sempre, sempre. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24 diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. É assim que nós temos que nos manter, orando sempre, sem cessar, aguardando o grande momento da vinda do Senhor. Essa promessa que vai acontecer, essa promessa que nós temos a maior convicção do mundo de nossas vidas que vai acontecer. O Senhor vai voltar e vai nos buscar. Ele vem para isso. A palavra diz que quando a trombeta soar, Ele virá como um relâmpago dos céus, um estrondo tremendo. Ao momento em que nós menos esperarmos, Ele vai aparecer. E a palavra diz que aquele que estiver em cima do telhado, não volte para a sua casa para buscar nada, porque não vai haver tempo para isso. A palavra está querendo dizer o seguinte, que nesse momento não adianta você dar um passo atrás, não adianta você olhar para você, seus amigos, seus familiares: opa, pera um pouquinho, eu não posso ir agora, eu não posso deixar fulano, eu não posso deixar ciclano, eu não posso deixar meu filho, eu não posso deixar meu pai, minha mãe. Não vai haver tempo. Nesse grande momento não vai haver mais tempo. Quando o Senhor voltar, Ele vai levar a sua igreja. Não há mais tempo, não tem como esperar. O Senhor não vai esperar. A palavra diz que Ele virá como um ladrão à noite.
no momento em que você não espera, porque ninguém espera o momento em que o ladrão vai entrar e vai atacar. Dessa maneira, o Senhor virá de surpresa, mas uma surpresa que não é tão surpresa assim, porque os sinais são claros, a Bíblia nos revela. Então nós somos indesculpáveis. Aquele que o dia, no grande dia, ficar, não pode achar ruim, não pode reclamar, porque ele tinha tudo para ter ciência do que iria acontecer, porque a palavra revela, os sinais mostram, e nós somos indesculpáveis. Perseverai sempre. Hebreus 10, 35 e 39. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Aleluias. Essa é a palavra de Deus. Não jogue fora a sua confiança, não desperdice isso, persevere, porque isso vai te trazer a grande recompensa, no grande dia. Nós necessitamos de perseverança, para que possamos alcançar a promessa, depois de havermos feito a vontade do Pai. Ao fazermos a vontade de Deus, através da perseverança, alcançaremos as promessas do Senhor para nossas vidas. Pois aquele que vem, virá, em breve, e não tardará. Promessa que está na palavra. O Senhor virá, e dentro em breve. Aleluias. Mas o meu justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Pela fé seremos salvos. Se recuarmos, a nossa alma não se agradará, a minha alma não se agradará dele. Deus não se agradará daquele que recuar, daquele que der um passo atrás. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que cremos para a preservação da vida. Aleluias. O Senhor voltará. O Senhor está na iminência de voltar. E o que Ele nos deixa hoje, como uma ordenança, porque isso é uma ordem. Ele não está sugerindo nada, Ele está ordenando. O dever de orar sempre. Ele está dizendo que nós temos o dever de orar sempre. E não desanimar nunca. É dessa forma que o Senhor quer. É essa atitude que Ele espera de nós. E é isso que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, abaixe sua fronte, amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos aqui a Tua palavra nesta manhã mais uma vez, Senhor. Refletimos aqui sobre esse texto sagrado, Deus. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, cumprir mais essa ordem que o Senhor dá a nossas vidas, dizendo que nós temos o dever de orar sempre, sem cessar, e que nós não podemos desanimar nunca, porque a nossa esperança está no Senhor, está nos céus. Aquilo que a nossa alma anela, a necessidade que nós temos de nos apresentarmos diante do nosso Deus, para preencher esse vazio que muitas vezes invade o coração das pessoas. Essa esperança, essa confiança,
nós temos pela fé, porque somos salvos pela fé. Por isso nós te pedimos, Senhor, mais uma vez nesta manhã, nos ajuda aumentando cada vez mais a nossa fé, para que nós possamos nos firmar cada vez mais, para que nós não nos identifiquemos nunca com esse juiz injusto, que não teme a sua palavra, ó Deus, que despreza as pessoas, que despreza as vidas, que não tem compaixão pelas almas. Nós queremos, Senhor, esperar a tua vinda no grande dia, com o coração limpo, com as mãos limpas, tendo cumprido tudo aquilo que o Senhor nos deixou como ordenanças aqui neste lugar, com a nossa consciência em paz, felizes, porque sabemos que nesse grande dia iremos para a glória, para estarmos eternamente junto a Ti. Nos ajuda, Senhor. Deus, muda o nosso coração. Se ainda nesta manhã existe alguém que talvez não tenha atentado ainda para esse ponto tão importante das nossas vidas, que nós possamos começar a despertar nesta manhã, que nós possamos começar a ter compaixão das vidas, porque existem muitas viúvas aí fora, existem muitos órfãos aí fora, muitas pessoas que não têm a mínima condição de sobreviver espiritualmente, que já estão praticamente mortas espiritualmente, e que dependem de cada um de nós, depende de cada um de nós de estendermos nossas mãos, olharmos com os nossos olhos compassivos, com os nossos corações cheios de amor e compaixão, sabendo que a nossa mão, a nossa palavra pode salvar essas almas. Oh Deus, toca, Senhor, em nossos corações nesta manhã, Deus, nos ajuda, Senhor. Precisamos, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Precisamos, Senhor, que essas escamas espirituais caiam de nossas vistas. Precisamos enxergar ao que realmente viemos aqui, Senhor. Termos consciência do que somos e para onde devemos caminhar segundo a tua direção. Porque muitas vezes parece que o povo está perdido, parece que perderam o norte, parece que não tem mais uma referência. Senhor, nos ajuda. Precisamos, Senhor, aumentar a nossa fé cada vez mais. Precisamos, Senhor, nos empenhar cada vez mais com mais afinco, Senhor, para cumprirmos, Senhor, a tua grande comissão que o Senhor nos deixou. O ide de Mateus 28, 19 e 20, Senhor. Ir por todo o mundo, fazer discípulos, batizá-los. É isso que precisamos fazer, Senhor. Não por interesse, não com segundas intenções, mas com compaixão. Compaixão pelas almas, compaixão pelas vidas que estão aí morrendo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé. Amém. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa manhã que o Senhor nos permite estar aqui na tua presença, desfrutando, Senhor, de mais um texto sagrado das tuas escrituras, Senhor, e que essas palavras, Senhor, lidas aqui neste dia, possam ficar em nossos corações, Senhor, possam transformar nossas vidas, possam nos fazer refletir, Senhor, sobre o nosso grande papel
como soldados desse grande exército, Senhor, que tem uma missão a ser cumprida aqui neste lugar. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, se despeça na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.